são diferentes, mas tinha um que era diferente. Tinha um que a minha Bíblia vai dizer que era ruivo, de gentil aspecto. Tinha um que era deixado dentro do pasto, para quê? Para cuidar das ovelhas. Tinha um que era lá esquecido. Tinha um que ficava no pasto, sabe como? Pastor Homer, passando frio, passando calor, enfrentando tempestade, enfrentando momentos difíceis, sozinho, aonde? No pasto, abandonado. Eu olho para essa palavra e eu vou aprender uma coisa, Pastor Francisco: quando todo mundo abandona alguém, Deus não abandona. Todo mundo poderia esquecer o pequenino Davi lá no pasto cuidando das ovelhas, mas o Deus dos céus, o Deus de Israel, não se esqueceu de Davi. Porquanto a família pode ter deixado de lado, ele pode ter ficado esquecido lá dentro do pasto cuidando das ovelhas, mas a minha Bíblia vai me deixar entender que quando ele estava com as ovelhas lá no pasto, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Evangelista, por que você vem dizer isso? Porque quando Davi estava lá no pasto, Deus estava com ele, e Davi cantava, Davi compunha salmos, Davi estava ali naquele pasto, ali sozinho, mas a presença de Deus era com ele. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com Davi, aquele que muitas das vezes a família despreza, aquele que muitas das vezes é esquecido, aquele que muitas das vezes é abandonado. Foi até Davi que escreveu no Salmo 27, dizendo assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Foi Davi que disse em 27:10 de Salmo: ainda que a minha mãe e meu pai me abandonasse, o Senhor me recolheria. É este Davi que está abandonado, é este Davi que está esquecido no pasto, e alguém poderia olhar: esse Davi não vai dar em nada, esse Davi não vai chegar em lugar nenhum. Se até a sua própria família não dá valor a ele, este Davi não vai chegar em lugar nenhum. Só que a minha Bíblia vai contar, Pastor Francisco, que quando Davi estava lá no pasto, Davi enfrentava pequenas adversidades, pequenas batalhas. E olha Deus falando com alguém aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que estão passando de um tempo para cá batalhas, momentos difíceis, que você olha e você não entende, que você olha e você não compreende. Ei, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou enfrentando isso? Ei, Deus tem uma palavra para o coração de alguém nesta noite. As pequenas batalhas que você está enfrentando no seu dia a dia vai te preparar para vencer a guerra que está lá na frente, diante do teu caminho. As pequenas adversidades que você está enfrentando, e às vezes você pensa em desistir e parar, estão te capacitando para algo muito maior. É bonito falar do pasto de Davi, porque o pasto de Davi é semelhante ao deserto. Quando nós olhamos para a Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram destaque em toda a história, passaram por momentos de deserto, por momentos de pasto como Davi, por momentos de vale, mas uma coisa é certa: no final de tudo, Deus honrou eles e levantou eles dessa. Eu quero dizer para você que um dia a minha Bíblia vai dizer que se levantou no tempo de Israel um rei chamado Saul. Saul foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A minha Bíblia vai dizer que ele pecou contra o Senhor, ele errou diante de Deus, não fazendo a vontade de Deus. E que Deus fez com ele? Deus rasgou dele o reino. A minha Bíblia vai dizer em Atos, e no livro de 1 Samuel capítulo 16, Deus rasgou dele o reino e deu para quem? Deu para outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? Era um anônimo, era alguém que ninguém conhecia, era alguém que estava esquecido por todos, mas não esquecido por Deus. Se você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 16, você vai ver Deus tendo um particular, Deus tendo uma conversa com o profeta chamado Samuel, e dizendo assim de coisa Maria: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, porque eu já tenho rejeitado? Ei Samuel, levanta agora, porque eu quero te usar. Samuel, eu quero que você vá para a terra de Belém. Lá na terra de Belém tem um homem chamado Jessé. Um homem chamado Jessé tem 8 filhos, e no meio dos filhos dele eu tenho provido de... A minha Bíblia vai dizer que diante dos 8 filhos de Jessé, o Belamita tinha 3 filhos ali que tinham destaque. Tinha 3 filhos que eram guerreiros, tinha 3 filhos ali que estavam diante do exército de Saul, tinha 3 filhos ali que eram bonitos, que eram fortes, que tinham aparência, mas tinham tudo, menos o coração de rei, menos aquilo que Deus estava procurando. Ali tinha ali diante dos filhos de Jessé, Eliadab, Abinadab, Samar, tinha ali homens de guerra, homens de batalha. A minha Bíblia vai dizer que o profeta Samuel desce até a terra de Belém, até a cidade de Belém, vai até a casa de Jessé, com o pretexto de sacrificar o Senhor. Quando ele chega na casa de Jessé, o profeta Samuel vai revelar para Jessé: Jessé, o negócio é o seguinte, Deus me
mandou aqui. Ei, Samuel, por que Deus te mandou aqui? Deus me mandou aqui porque diante dos da tua casa, diante do meio dos teus filhos, Deus tem escolhido alguém que Ele quer exaltar. Deus tem escolhido alguém que Ele quer levantar. Deus tem escolhido alguém que Ele quer colocar por rei desta nação. A minha Bíblia vai dizer, e eu imagino com mente de pregador, que naquele momento começou a se passar os filhos diante de Samuel. Samuel foi diante do filho mais forte, do filho mais bonito, do filho que tinha aparência, do filho que tinha jeito de rei, cara de rei, aparência de rei, mas não tinha coração de rei. E aí Deus vai falar novamente com Samuel e vai dizer assim: Samuel, não se atente para a sua aparência, para a sua estatura. Ei, porque eu tenho rejeitado. Eu, o Senhor, não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. E aqui é Deus falando com alguém nessa noite: ei, eu não estou procurando aparência, eu estou procurando alguém com o coração voltado para mim. Ei, eu não estou procurando aparência exterior. Ei, Deus não está preocupado com o teu bolso, Deus não está preocupado com a tua vestimenta nessa noite, Deus não está preocupado com a tua condição financeira, se lá fora tem um carro importado ou se você veio a pé. Deus está preocupado com o teu coração. Será que tem dentro de você um coração de adorador? Será que dentro de você tem um coração de alguém que teme ao Senhor? Deus quer levantar da vida essa noite. A minha Bíblia vai dizer que vai se passar os 3 filhos guerreiros, os 3 filhos do exército de Saul, de Jessé diante de Samuel, e Deus fala: não. Passa o 4º não, passa o 5º não, passa o 6º não, passa o 7º não. Ei, Jessé, o que está acontecendo, Jessé? Será que Deus errou? Será que Deus se enganou? Acabou porventura os teus filhos? Deus falou que eu tinha um rei. Ei, meu servo Samuel, eu ainda tenho um filho, eu ainda tenho um menor, eu ainda tenho um pequeno, eu ainda tenho um que é rejeitado e está lá no pasto cuidando das ovelhas. Eu tenho um que está lá esquecido. Ó Deus falando com alguém nessa noite: todos podem ter te esquecido, mas vai chegar a hora que Deus vai se lembrar de ti. E quando Deus se lembrar de ti, Ele vai mandar você vir até a mesa. A minha Bíblia vai dizer que o profeta Samuel fala para Jessé: Jessé, manda chamar o Davi, porque quando Davi não chegar, a gente não assenta na mesa. Quando aquele que estava esquecido lá no pasto não chegar, a gente não vai se sentar à mesa. E aqui eu imagino neste momento, ou a mãe, ou uma irmã de Davi indo até o pasto, chamando a Davi: Davi vem, corre Davi, deixa as ovelhas, Davi vem. E Davi chegando, Davi passando pela porta da casa, pastor Francisco. E quando Davi passou pela porta da casa, chegou diante de Samuel. Samuel bateu o olho: o Espírito de Deus é esse, pode ungir, pode consagrar, é esse escolhido, é esse que eu quero levantar. A minha Bíblia vai dizer que naquele momento ali, Samuel vai consagrar Davi como rei. Davi vai ser consagrado na idade de aproximadamente 17 anos como rei diante do povo de Israel. Mas diferente do que muitos poderiam pensar: ei, Davi agora é rei, Davi agora sendo rei, Davi vai para o palácio, Davi vai sentar agora no trono. Ei, que nada. Davi foi consagrado, mas sabe para onde que ele foi? Ele voltou para o pasto, ele continuou sendo anônimo. E isso é uma mensagem da Bíblia subliminar nessa noite para alguém. Não é porque Deus te fez uma promessa, não é porque Deus te ungiu, que já está no tempo de você se levantar. Há um tempo de preparo, e é para isso que serve a batalha do dia a dia, é para isso que serve os momentos difíceis da sua vida, para que quando chegar o tempo de você ser levantado, você vai estar preparado para vencer aquilo que vem diante do teu caminho. A minha Bíblia vai dizer que Davi é ungido perante os seus irmãos. Perante os seus irmãos. Já pensou? Se a coisa de ciúme que gerou ali, o anônimo, esquecido, abandonado, que ninguém dava valor, Deus estava levantando. É por isso que Davi vai escrever no Salmo 23, falando: preparo a mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi foi ungido ali perante a família dele, e vai se passar o tempo. A minha Bíblia vai dizer que o antigo rei, que era o Saul, que o reino foi rasgado. A partir do momento que Deus rejeitou ele, o Espírito de Deus saiu de Saul, porque o Espírito de Deus vem na vida do ser humano, o Espírito de Deus usa o ser humano, mas se o ser humano não der valor no Espírito Santo, ele vai embora. Ele vai embora, ele se afasta. Ele se afasta do ser humano. Foi o que aconteceu com Saul.
Saul decidiu virar as costas para Deus, para a sua palavra e para o Espírito saiu. E a minha Bíblia diz que o Espírito mau da parte do Senhor veio sobre a vida de Saul. A minha Bíblia vai dizer aqui que Saul começa a ficar perturbado. Quando Saul começa a ficar perturbado, alguém que está diante dele tem uma ideia: ei, chama alguém para tocar. Alguém vai tocar, esse espírito mau vai sair, você vai se sentir aliviado aqui. E eles foram procurar alguém e acharam quem? O anônimo do pasto. Ei, eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus tem as maneiras dele de exaltar o homem. Deus tem as maneiras dele de te levantar. Deus tem as maneiras dele de honrar você. Ei, como Deus vai fazer, eu não sei, mas só sei que Ele pode fazer. Ele tem as maneiras dele para fazer. Deus permite Saul ficar ali, vamos dizer assim, endemoniado, perturbado. E agora Davi inserido dentro da presença do rei. Davi inserido dentro da tenda do rei. Davi inserido diante da presença do rei. E a minha Bíblia vai dizer que Davi era um homem tão abençoado, que meu Davi começava a tocar a harpa e os espíritos maus eram expulsos. Ei, Deus pode dar unção para o homem de muitas maneiras. Tem pessoa que tem unção para orar, tem pessoa que tem unção para louvar, tem outra pessoa que tem unção para cantar, tem pessoa que tem unção para tocar. Davi que tinha unção para tocar. Ei, Deus pode te dar unção para você fazer coisas sobrenaturais, né? Deus pode te dar unção para você fazer coisas sobrenaturais. Davi tocava a harpa e os espíritos maus eram expulsos. Davi tocava a harpa e os demônios eram expulsos. Davi tocava a harpa e os espíritos maus eram expulsos. Só que a minha Bíblia vai dizer que ainda que Davi foi inserido na presença do rei, Davi se tornou alguém importante. Davi saía da presença do rei, voltava, sabe para onde? Para o pasto, porque ainda não chegou o tempo dele ser honrado. Saía da presença do rei, voltava para o pasto, porque ainda não chegou o tempo dele ser exaltado. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando? Você continua voltando para aquele lugar, continua voltando para aquela situação, porque ainda não chegou o tempo de Deus te honrar. Por isso você continua passando essa situação, por isso você continua passando, enfrentando essa batalha, porque ainda não chegou o tempo. Mas eu posso lançar uma palavra no teu coração nessa noite, e se você tem juízo, receba. Fica onde Deus te plantou, fica onde Deus te colocou, fique na posição onde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou, Deus tem um propósito. Você não entende porque você está em certo lugar, você não entende porque você chegou até certo patamar, mas Deus tem um propósito aí para te usar. A Bíblia vai dizer que chegou um dia Davi, um homem que era obediente ao seu pai, e pessoa que é obediente vence, pessoa que é obediente dá a volta por cima, pessoa que é obediente chega onde os outros não chegam. Aprendi isso com o meu pastor, o bispo. Seja obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O bispo virou para mim e falou assim: melhor do que você orar, melhor do que você jejuar, melhor do que você sacrificar é você obedecer. Aquele que obedece vai aonde os outros não vão. A Bíblia vai dizer que o Davi, que era obediente, chegou na casa dele, o pai dele deu missão: Davi, o negócio vai ser diferente. Hoje você não vai cuidar de ovelha, Davi. Hoje você vai lá na guerra, saber como estão os seus irmãos. E Davi, como um jovem obediente, ouviu o que o pai mandou. O pai mandou ali uns grãos postados, mandou ali uns pães para entregar para os irmãos dele, trazer notícia da guerra, 10 queijos para entregar lá para os chefes, dos comandantes. E a minha Bíblia diz que Davi parte aonde estava tendo a guerra. A minha Bíblia vai dizer que já era 40 dias que o povo de Israel estava em guerra. Já era 40 dias que tinha um exército chamado Exército dos Filisteus afrontando o povo de Deus. Já era 40 dias que tinha homens, pastora Homer, com as pernas tremendo. Já era 40 dias que o homem barbado estava com medo. Já era 40 dias que os homens barbados, que era guerreiro, que se dizia manejar uma espada, estavam tremendo. Os que eram para estar batalhando não estavam batalhando. Os que eram para ir para a guerra não estavam guerreando. Por quê? Por puro medo. Mas uma coisa é certa, eu aprendo com a Bíblia, com a história, que quando quem está não quer fazer, Deus levanta outro para fazer. Aleluia. A minha Bíblia vai dizer que Davi chega lá em ambiente de batalha, ambiente de guerra. Davi chega na presença dos seus irmãos para perguntar como estava a guerra. E Davi vai começar a escutar um homem falando, um homem afrontando, um homem praguejando contra
contra quem, evangelista? Praguejando contra o povo e contra Deus. E ninguém afronta o povo de Deus e o Senhor e sai impune disso. A minha Bíblia vai dizer que quando Davi chega ali na presença daquele povo, ele ouve ali a cena do gigante. O gigante chamado Golias, que dava o dobro da estatura de Davi. O gigante que a Bíblia vai dizer ali que tinha vários cômodos de altura e um palmo, dava aproximadamente 2,90 metros de altura, quando você procura entender. Estava afrontando o povo, e o povo estava tremendo, o povo estava com medo. O gigante afrontava o povo dizendo assim: manda aí um guerreiro, manda um guerreiro para lutar comigo. Se ele lutar e me vencer, nós vamos servir vocês. Mas agora, se eu vencer o guerreiro de vocês, vocês vão servir a gente. E o povo está tremendo, o rei está tremendo, o capitão está tremendo, o exército inteiro está tremendo. Ninguém tinha coragem para enfrentar aquele gigante. Mas olha chegando o anônimo, olha chegando o esquecido, olha chegando aquele que estava lá no pasto abandonado na batalha, escutando o gigante afrontar. Deus tem as suas maneiras de levantar o homem que Ele quer honrar. Deus tem as suas maneiras de te levantar e te honrar. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas se você crer e seu coração está voltado para Deus, Deus pode preparar situações no meio da sua vida e no meio da sua caminhada para te levantar da fé. Está chegando o anônimo Davi, está chegando o anônimo Davi e está escutando essa conversa. O gigante afrontando já 40 dias ali. Está Davi escutando aquela conversa. De repente Davi escuta o rei vai isentar a família do guerreiro que venceu Golias dos impostos e vai dar a mão da sua filha em casamento. Ou seja, o guerreiro que lá lutar e venceu o gigante vai virar genro do rei, vai virar príncipe aqui. Aquele que lá lutar vai ser isento dos impostos. Davi ouviu aquilo e Davi disse assim: mas quem é esse incircunciso aí para afrontar o exército? Deus viu, e aqui está um detalhe para você entender. Davi viu o gigante, Davi soube que 40 dias ele estava afrontando, Davi soube disso, mas em momento nenhum, pastor Francisco, Davi disse que ele era um gigante. Não, ele era um incircunciso, um sem ninguém. Davi vai chegar diante da presença de Saul e vai falar: ó, alegra o teu coração, Saul, está todo mundo com medo, mas eu, o teu servo aqui, vai lá enfrentar. E a Bíblia vai dizer que Saul vira para ele e fala: não, você não pode não. Você não pode, você não consegue, você ainda é jovem, você é de baixa estatura, você é um jovem bonito, você não pode, porque aquele lá é guerreiro desde quando era moço. E aqui cabe uma palavra para aplicar o teu coração. Não aceite alguém dizer para você que a batalha está perdida. Não aceite alguém dizer para você que você não pode, que você não consegue. Não aceita alguém olhar para você e dizer impossível, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é o Deus do impossível. Não aceite essa palavra. Davi não aceitou aquela palavra. E aqui é onde você vai entender o que Deus quer falar com Davi nessa noite. Davi vai virar para o rei e vai falar assim: ó rei, eu sou pastor de ovelha, ó rei. Ó rei, eu fico lá no pasto abandonado, cuidando das ovelhas, ó rei. Só que enquanto eu estava lá abandonado no pasto, cuidando das ovelhas, veio um leão para pegar uma ovelha. E sabe o que eu fiz? Eu me levantei contra o leão, eu feri o leão e eu matei o leão. Deus entregou na minha mão. Ó rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, o urso se levantou para pegar a ovelha. Eu meti a mão no urso, matei o urso. Deus entregou na minha mão. Evangelista, eu não entendi. As batalhas que você enfrenta no dia a dia são as que vão te preparar, te dar capacidade para quando a guerra se levantar, para quando algo maior se levantar, você vencer, você vai estar preparado. É essas pequenas batalhas que te preparam. Davi podia não entender porque ele estava sozinho, abandonado. Davi podia não entender porque ele teve que enfrentar leão sozinho, urso sozinho e vencer, porque Deus era com ele, ele estava capacitado. Vai falar que nessa noite, muitas das vezes o homem murmura. Não murmura diante do que você está passando, não murmura diante da adversidade que está se levantando. É Deus te preparando. É Deus te preparando. Deus está falando com Davi nessa noite. É Deus te preparando. Não murmure, é eu que estou te preparando, diz o Senhor. Não murmure, quando o leão vir, algo maior que você tem que enfrentar. Não murmure, é eu te preparando. Quando o urso vir, você tiver que enfrentar, não murmure, eu estou te preparando para você vencer o Golias ao engano. Glória a Deus! Lá vai, chorei com a é que tem alguém para dizer glória a Deus? A Bíblia vai dizer
Deus entregará ele na minha mão. Só que a minha Bíblia vai dizer que naquele momento Saul decide deixar Davi para a guerra. Então vai, você quer ir, Deus seja contigo e vai para a batalha. Só que ali naquele momento Saul quer mudar o projeto de Deus. Saul quer colocar a mão no meio do projeto de Deus. Por quê? Porque deu para Davi uma armadura, uma espada, deu para ele ali coisas terrenas. Mas eu aprendo com a Bíblia aqui mais uma coisa: lute com as armas que Deus te deu. Não quero pegar outras armas, não quero pegar outras armas para uma batalha, não. Luta com aquilo que Deus colocou na tua mão, porque aquilo que está na tua mão é com isso que Deus vai te honrar. Você não precisa de coisa de fora para Deus te honrar. Aquilo que está na tua mão é com isso que Deus vai te honrar. Saul colocou em Davi a armadura. Davi começou a andar. Não, nunca andei com armadura, nunca usei espada, não. Eu não sou guerreiro, eu sou pastor de ovelha. A Bíblia vai dizer que Davi tira a armadura, tira a espada, deixa de lado, e Davi vai pegar as armas que Deus colocou na mão dele. Qual que era a arma? Um cajado. Davi vai pegar a arma que Deus colocou na mão dele, o bordão, a funda, 5 pedrinhas, e vai para a batalha. Ei, tem armas que já estão na tua mão e você quer pegar armas de fora. O que é as armas? Você tem a arma da oração na sua mão, você tem a arma do jejum na tua mão, você tem a madrugada de oração na tua mão para você vencer batalha. Você tem nas tuas mãos a arma que é a espada do Espírito Santo. Não queira arma de fora para entrar. Você já tem tudo que você precisa, diz o Senhor, para vencer essa batalha, vencer essa guerra. Davi, eu imagino isso. Oh, cena linda, Mano Zenir. Já pensou? Aquele jovem pequenininho, vamos com 1,5 m de altura, armado ali com aquele forte cajado, com as 5 pedras, com aquela funda no bordão e o bordão, andando no meio do exército. Já pensou? Olha, imagina a cena, fecha o olho, imagina o exército abrindo e Davi passando. O exército abrindo e Davi passando, e Deus falando: vocês não têm coragem, levanta o que tem coragem. O exército abrindo e Davi passando, e Deus falando: vocês não podem, mas ele pode. Ei, Davi estava indo para enfrentar a batalha com a arma mais poderosa que tem. Evangelista, qual é a arma mais poderosa? É a bazuca, não é a bazuca? Ah, então é uma arma nuclear, não. Qual é a arma mais poderosa que tem, evangelista? É a K-47, não é? É a ponto .40, não é? Qual é a arma mais poderosa para vencer a batalha? A arma mais poderosa é a fé. Essa é a arma mais poderosa para você vencer uma batalha. Essa é a arma mais poderosa para você vencer uma batalha. Eu não me lembro, talvez o pastor Francisco vai se lembrar da história dos avivamentos que aconteceu na terra. Eu sei que tinha uma mulher, acho que ela era rainha, que dizia assim: eu tenho mais medo desse homem de Deus. Acho que era John Wesley. Acho que era John Wesley. Esse homem de Deus de joelho dobrado, com o exército da França inteira de pé. Porque um homem de oração tem poder. Uma pessoa que tem intimidade com Deus tem poder de vencer guerras, batalhas, de fazer coisas sobrenaturais. Aí ela vai Davi armado com a fé, chegando diante do gigante. E o bonito é olhar para a Bíblia e ler a Bíblia. Sabe por quê? Davi, quando está indo para ter encontro com o gigante, não foi como pessoas que falam da boca para fora, mas não tem coragem de coisa nenhuma. Está indo para a batalha, mas a perna está tremendo. Está indo para a luta, mas a perna está tremendo. Não, e a Bíblia diz que Davi se apressou para se encontrar com o gigante. O que é isso? Davi não foi andando devagar, não. Davi foi correndo de encontro com o problema. Davi foi de encontro com o problema ligeiro, rápido. Se apressou para se encontrar com o gigante. Quando ele está chegando diante do gigante, o gigante começa a praguejar. Ei, eu sou agora um cachorro para mandar esse menino com um pedaço de pau na minha mão? Sou agora um cachorro para ele vir com esse pedaço de pau aqui diante de mim? Hoje mesmo eu vou catar a carne desse menino e vou dar para as aves do céu. Começou a amaldiçoar Davi pelos deuses, mas era um Deus furado. O único Deus que existe é Jeová Rafá, é Jeová Nissi. O único Deus que existe é Deus de Israel. O único Deus que existe é Jesus de Nazaré. A minha Bíblia vai dizer que daí Davi vai começar a falar o que lemos aqui nessa noite. Davi vai começar a falar para aquele gigante. Davi, porém, disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. O que é mais forte? Arma da terra ou arma do céu? O que é mais importante? O nome do presidente ou o nome de Jesus? O que é mais forte? O nome do capitão do exército ou o nome do Deus dos exércitos de Israel? O que é mais forte? Davi foi indo de encontro. Davi foi indo de encontro naquele momento ali com aquele gigante, falando para ele: você pode vir com espada, gigante, você pode vir com escudo, você pode vir com lança, mas eu estou indo com alguém mais poderoso do que eu na minha frente. É isso que você precisa sair desse culto
escuta entendendo, tem alguém mais forte que você que luta por você. Tem alguém mais poderoso que você que luta por você. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, está escrito assim: lá fora tem um braço de carne, conosco está o braço do Senhor nosso Deus, para penetrar as nossas guerras. O anônimo está indo se encontrar com o gigante, o esquecido está indo se encontrar com o gigante. Aquele que estava lá esquecido no pasto está indo se encontrar com o gigante. Por quê? Porque Deus tem suas maneiras de honrar o homem. Talvez Deus tenha preparado Golias na tua frente para levantar o teu nome na terra. Talvez Deus tenha preparado Golias para te levantar no meio da tua família. Talvez Deus tenha preparado Golias para te levantar lá dentro do seu trabalho. Talvez tenha preparado Golias diante do teu caminho para te levantar onde você põe a planta dos teus pés. Glória. Aleluia. Deus tem as maneiras de levantar o homem. Está Davi indo para a batalha, aquele gigante blasfemando. Porque sabe, aquele gigante se levantou com a espada, com o escudo, tendo para acertar Davi. Mas sabe o que Davi precisou para derrubar aquele gigante? Uma pedra. Tem até um louvor que fala assim: na mão ungido a pedra vira bala. Davi foi se encontrar com aquele gigante blasfemando, falando tanta coisa, mas Davi foi pela fé, Davi foi pela coragem. Ei, olha para os olhos naturais agora. Os olhos naturais são os olhos que Saul olhou para Davi: você não pode, você não consegue. Os olhos espirituais: eu posso, eu consigo. Ei, você tem que voltar para a tua casa hoje. Quando você chegar diante daquela adversidade, daquele problema que você enfrenta, batendo o peito e dizer: eu posso, eu consigo, porque na frente da minha frente está o meu Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Davi falou para aquele gigante: hoje, não é amanhã não, é hoje. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar a sua cabeça. Os corpos dos filisteus darei às aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Muitas das vezes, eu prego aqui dizendo assim: Deus não faz milagre por acaso. Deus não faz milagre à toa. Todo milagre que Deus faz tem um propósito. Deus vai preparar uma adversidade dentro do teu caminho, que você vai vencer, e as pessoas ao seu redor vão ter que ver que existe um Deus que lhe é da sua. É o que Davi está dizendo aqui, ó. As nações vão saber que existe um Deus em Israel. Os povos vão saber que existe um Deus em Israel. O texto diz aqui: e vai saber toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará da nossa mão. E aqui cabe uma palavra profética. Deus não precisa de mecanismos humanos para te dar vitória. Deus não precisa de coisas da terra para te dar vitória. Se Ele quiser fazer, Ele faz. O homem não vai entender, só vai saber que Ele fez. A minha Bíblia vai dizer no livro de Juízes que um dia teve uma batalha para ser vencida e um inimigo para ser derrotado. Deus pegou a separar um homem chamado Gideão. O homem chamado Gideão mandou ele separar 300 homens no meio de 30 ou 22 mil, coisa assim, meu pastor. Separou ali apenas 300 homens. E aqueles 300 homens se dividiram diante de um exército enorme, sem aqui, sem lá e sem lá. Aqueles homens levantaram a tocha, aqueles homens gritaram, aqueles homens quebraram o vaso. E a minha Bíblia diz que naquele dia o povo de Deus teve vitória. Eu poderia te citar tantos exemplos do Antigo Testamento, como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, quando o rei Asa foi com um exército de 500 contra 1 milhão e teve vitória. Eu poderia te contar do dia que o exército de Senaqueribe, rei da Síria, se levantou contra o povo de Deus, e Deus falou que ele não ia chegar até a cidade, não ia prevalecer, e desceu o anjo do exército do inimigo e matou 185 mil numa noite. Deus não precisa de coisas da terra para fazer, o que Ele precisa é fazer sobre a sua vida. Davi chegou diante do gigante com aquela pedra, o gigante vindo armado, quem sabe de peito aberto, vindo com a espada para atacar, com a lança. Davi girou a funda, Davi jogou a funda, e com uma pedra o gigante teve que cair na presença dele. A minha Bíblia diz que o gigante caiu em rosto da terra, ou seja, ele caiu de boca no chão, com a boca no pó.
caboclo no pó por causa de Davi, mas ele caiu o caboclo no pó por causa do Deus de Davi. A Bíblia diz que o gigante caiu, e quando o gigante caiu, Davi pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele fora. Naquele momento ali, tem duas pessoas conversando lá no canto. Tem duas pessoas conversando lá no canto, pastor Francisco. Quem eram as duas pessoas? Um chamava Saul e era rei, o outro chamava Abner e era capitão. Ô Abner, olha lá, Abner, quem é aquele menino que está lutando, ó rei? Eu não sei quem é não, mas eu sei que ele arrancou a cabeça do gigante. Aí a Bíblia vai dizer que o Davi que disse para o gigante: hoje eu vou arrancar a tua cabeça, e as nações vão saber que existe um Deus. Voltou para dentro de Jerusalém carregando a cabeça do gigante. Evangelista, eu não entendi. Você pode voltar hoje para sua casa carregando a vitória na tua mão. Davi voltou para dentro de Jerusalém carregando a vitória na mão. Davi voltou para dentro de Jerusalém carregando a vitória na mão. Davi era um anônimo, Davi ninguém conhecia, Davi era um esquecido. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando Davi veio com a cabeça do gigante na mão, pessoas começaram a conhecer o nome de Davi. Quem eram essas pessoas? Eram algumas mulheres. E essas mulheres começaram a cantar: ei, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 mil milhares. O povo começou a conhecer o nome dele. Para mim terminar essa mensagem dessa noite, se você está com seu coração voltado para Deus, Deus tem poder de te exaltar na terra, tem o poder de te levantar no meio das adversidades. Ei, palavra de motivação dessa noite, evangelista, não direcionada pelo Espírito Santo. Ele tem o poder de te levantar no meio dessas adversidades que você está passando. Não desista, não para, não retroceda. Sabe por quê? Você é pequeno, mas o seu Deus é grande. Você pode ser fraco, mas o seu Deus é forte. Você pode não conseguir, mas o seu Deus consegue. Ele está nesta noite. Será que você crê? Então exalte o Senhor com as suas palmas. Louvado seja o nome de Jesus. Esse Deus quer te honrar. Ele vai, se você crê. Você que pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Tem alguém que trouxe a fotografia? Graças a Deus. Está aí a fotografia. Amém. Graças a Deus. Segura essa fotografia na mão. Nós vamos falar com Deus aqui.